Ao longo do estágio, eu elaborei um monte de trabalhos técnicos. Os trabalhos técnicos como é que avalia uma rede de hidrante, se estava bem ou não dimensionada para o risco industrial, como avaliar se os peróxidos estão bem armazenados ou vão entrar em combustão espontânea, como dimensionar uma parede para dividir a casa de caldeira de uma fábrica, para a parede poder explodir sem explodir o resto da fábrica. Era isso que eu aprendi na época. E eu peguei e fui fazendo esses trabalhos técnicos. Quando eu me formei, esse mesmo engenheiro, esse mesmo diretor técnico lá da Matriz, recomendou para o presidente da empresa aqui do Brasil que eu fosse fazer um estágio na Matriz lá em Nova York com ele. 2 meses em Nova York, com tudo pago e ainda recebendo salário. Isso é sorte? Aí eu colhei grau numa sexta-feira. No sábado, eu fui para Chicago fazer um curso de sprinkler, aquele chuveirinho que apaga incêndio, e depois eu fiquei 2 meses em Nova York fazendo um estágio. E aprendi muito. Aprendi principalmente quais as fontes de aprendizado eu deveria acompanhar. Não tinha Google, mas antes, como hoje, sempre teve muita informação e poucas valem a pena seguir. Pouca bibliografia ensina aquilo que você tem que saber. Só que eu sempre fui fundo. Eu lia tudo. Não é que eu li um pouquinho, eu lia tudo. Eu tinha que aprender o que era incêndio e explosão em fábricas. Então tá bom. Então todos os incêndios e explosões tem um relatório que analisa o que aconteceu para tentar evitar que se repita. Todos os relatórios de todos os incêndios e explosões em fábricas do mundo eu lia. Porque só se eu conhecer o que acontecia, que eu podia imaginar o que podia acontecer para dar consultoria para evitar que esses incêndios acontecessem. Como engenheiro químico, eu era focado em plataforma de petróleo, refinaria, polo petroquímico, então eu lia tudo. Tudo não é mais ou menos, não. Tudo é tudo. Porque se você estuda tudo que existe em 2 anos, você adquire a mesma experiência que alguém que tem 10 ou 20 anos de prática. Essa é uma maneira de ter sorte. Durante o estágio lá em Nova York, o tal engenheiro número 1 do mundo, que tinha me adotado, me colocou na mesa do lado dele e acompanhou de perto o meu estágio. Na época, a empresa estava se mudando do Rio para São Paulo, e o diretor da Matriz lá em Nova York recomendou para o presidente do Brasil, e ele aceitou, e promovia novo chefe do setor técnico da Matriz Brasil. Não era um engenheiro sênior com mais de 10 anos de formado, mas eu, recém-formado em engenharia. Então eu voltei para o Brasil, fui transferido para São Paulo como chefe do setor de engenharia. Em menos de 6 meses de formado, eu ganhava mais que um engenheiro sênior que já tinha 10 anos de formado. Então eu tive sorte. Nesses exemplos, essa sorte foi me dedicar a estudar alguns temas bem a fundo. Essas sortes foram, digamos assim, mais fáceis, porque eu estava numa área de trabalho e foquei em aprender tudo que estava ao meu alcance aprender. Então a sorte veio após um esforço de estudo. Mas tem outros exemplos que eu ajudei a sorte estudando coisas sem saber que a oportunidade viria. Digamos que eu estudei alguns assuntos à toa e depois que eu estudei e me qualifiquei, por sorte, apareceu uma oportunidade exatamente para aquilo que eu me qualifiquei. Então, foi o quê? Sorte às cegas? Inglês fluente. Eu tive a oportunidade de morar nos Estados Unidos. Isso dá um inglês intermediário muito bom. E a maior parte das pessoas que tem uma chance de morar lá, depois não continua em inglês. Porque o inglês que se aprende lá é suficiente para passar na escola, para passar no vestibular. Então, não precisa, dá para pegar e ter esse tempo livre. Eu não. Eu consegui, então, pular os 4 anos de inglês básico e intermediário, mas a cultura inglesa, que era onde eu estudava na época, eu tinha uns 7 anos. Então, eu cursei 3 anos de inglês avançado. E aí, quando acabou, eu peguei e fiz um curso de 1 ano como tradutor. Então, eu sei traduzir livros, textos,
e também intérprete verbal em tempo real. Alguém fala inglês, eu ouço com o ouvido e falo em português ao mesmo tempo. E esse esforço de inglês foi fundamental na minha carreira. Por exemplo, voltando àquele diretor técnico que me adotou, quando eu estava no Congresso do Rio, aquele que todo mundo participou do Rio, porque não tinha passagem para pagar, a gente teve visitas a fábricas. E aí ele falava inglês e nem todo mundo entendia inglês. Eu ouvia o inglês dele e eu traduzia para o português. Eu ouvia o português de todo mundo e traduzia para ele. Então ele passou a notar que eu existia por conta do inglês. Eu não tenho dúvida que isso me ajudou muito na convicção que ele tinha para me tornar head da engenharia. O fato de eu ter inglês fluente. Então eu dei a sorte de ter uma visão de que a fluência em inglês seria fundamental para ter um diferencial na carreira. Estudar muito. Ler muito. Enquanto eu estudava engenharia, o Brasil evoluiu com a construção do tal de polo petroquímico. Tinha em Camaçari, na Bahia, em Triunfo, no Rio Grande do Sul. E quando se cruza, até hoje, engenheiro químico, experiência em gerenciamento de riscos e seguros, com inglês avançado, tem pouca gente. Se hoje tem pouca gente, nos anos 80 tinha um consultor perto da aposentadoria, uma que trabalhava numa estatal, então era concursada, então ela era exclusiva, e eu tive a sorte de ter percebido que se eu me especializasse em segurança industrial de petroquímica, eu ia conseguir evoluir. Mas não é especializado em ler 1 ou 2 livros, porque o pessoal da operação tem 10 ou 20 anos de experiência, eles têm muito conhecimento de como evitar incêndio e explosão, e como apagar o incêndio ou explosão quando ele acontece. Então eu tinha que saber mais do que os consultados. Eu, ainda estagiário ou recém-formado, tinha que saber mais dos engenheiros de operação de uma fábrica que tinham 10 ou 20 anos de experiência. Então eu tinha que ler tudo. Todos os incêndios, todas as explosões, e não só os que estavam acontecendo ano a ano, como tudo que aconteceu desde que a indústria começou. Não é uma indústria muito nova, muito velha, só tem 100 anos. Então, se você vê tudo que aconteceu em 100 anos, dá para ler. Então, isso assim, eu consegui aos 20 ou 21 anos de idade dar consultoria para essas empresas. Mas eu preciso fazer um parênteses. Como é que eu tinha tempo de estudar tanto? Se eu namorava, ia para a balada toda semana, bebia e ficava acordado até tarde no final de semana e só levantava depois do meio-dia. Como é que eu tinha tempo para estudar isso tudo que eu falei? Bom, eu não enjoo quando eu leio no trânsito. Então isso é uma sorte que eu tive. E aí eu sempre tive a sorte de usar o trânsito a meu favor. Eu demorava 1h30 na condução de casa até a cidade universitária. Mais 1 hora de lá até o estágio e mais 1 hora do estágio até em casa. São 3h30 de ônibus todo dia, estudando. Enquanto alguns aproveitavam esse tempo para ouvir seus playlists, ler mensagens de grupos de WhatsApp, dar like no post dos amigos, eu estudava 3h30 por dia na condução. Você faz conta de somar, são 70 horas por mês no trânsito revertido em estudo. E não adianta pensar assim, mas no seu tempo não tinha internet nem celular. Não tinha gibi, tinha revista, tinha fita cassete com fone de ouvido, era grande, mas cabia na bolsa. E radinho de pilha com fone de ouvido tem desde antes do meu pai nascer. E a segunda coisa é que eu fiz um curso de leitura dinâmica. Então eu tive sorte de conhecer essa técnica. Então eu consigo ler rápido e não focar em cada palavra, mas só em cada frase ou cada parágrafo. A leitura dinâmica te dá o poder de ler 4 a 10 vezes mais rápido. Quando você vê uma coisa essencial, você volta e lê pausadamente, mas só naquilo que é essencial. 4 a 10 vezes mais rápido. Então isso quer dizer que eu leio 4 coisas a 10 coisas no tempo que normalmente uma pessoa lê uma. É simplesmente uma técnica que pode se aprender, é um curso que existe. E aí, com o aproveitamento do tempo de ônibus e com essa leitura dinâmica,
eu consegui então ter a sorte de estudar muito, em profundidade, vários temas. Vamos voltar a outro tipo de sorte que eu tive. Um dia, explodiu uma fábrica química em Bhopal, na Índia, e teve 4.000 mortos. Aí, na investigação, se descobre que a Dow Química tinha um padrão de segurança nos Estados Unidos e na Europa mais rígido para evitar acidentes fatais. Mas em países como o Brasil, Índia, o que se chamava na época de terceiro mundo, eram padrões menos rigorosos. A vida não valia muito nesses países. Mas depois desse incêndio, essa explosão, com 4.000 mortos, as multinacionais mudaram de postura. Hoje, os padrões de segurança em qualquer lugar do mundo são iguais. Mas isso para as novas fábricas. E as fábricas em operação que ainda não tinham esse padrão, que tinham sido construídas com padrão abaixo, o que fazer? A Shell, na época, hoje a Shell aqui no Brasil virou Raizen, mas ela na época era a maior empresa privada do Brasil. E eu aceitei um emprego na Shell como engenheiro de fábrica. E eu conheci os riscos e como evitá-los. Então, em vez da Shell ter que mandar um engenheiro da Europa para avaliar o risco catastrófico na fábrica brasileira, eu fiz o estudo que eu tinha conhecimento. Aí o que deu? Mandaram ir apresentar o estudo na matriz. Eu ganhei uma viagem para a Europa, que eu nunca tinha ido para a Europa. Eu ganhei uma viagem e eu pude aproveitar mais essa oportunidade. Eu estava pronto para a mudança de mentalidade das multinacionais. Foi uma sorte não esperada. Olha o que acontece. Quando a gente se dedica a se estudar e se qualificar em alguma coisa, de repente, por sorte, aparece uma oportunidade. Na apresentação na sede da Shell na Holanda, eu transmiti confiança que eu conhecia mesmo a avaliação e prevenção de catástrofe. Aí eles gostaram de mim. Então me pediram para verificar a segurança da fábrica do Uruguai. Então ganhei mais uma viagem internacional. O Uruguai pode ser mais perto, mas ainda assim era legal pra caramba viajar. Infelizmente, por conta do meu relatório, a fábrica foi fechada. Ou não sei se infelizmente, de repente a gente evitou uma catástrofe ambiental, a contaminação de inúmeras pessoas e do meio ambiente. Bom, fora a viagem do Uruguai, eu ganhei, sem pedir, uma pós-graduação na Holanda, no centro de treinamento da Shell. Eu tinha 2 anos de Shell e já tinha ganho 2 viagens para a Europa. Quer dizer, se esforçar compensa. E eu fui elevado a um dos talentos da empresa. Na época da redemocratização e do Plano Real, o Brasil privatizou a indústria petroquímica. Por que o governo, que tem pouco dinheiro, precisava investir dinheiro para construir indústria de plástico? Deixa o privado investir 100% do dinheiro e o governo fica com metade de lucro como imposto de renda. Então investe no hospital e escola e deixa o privado investir em indústria e fica com metade do lucro que o privado gera. Aí um grupo empresarial da Bahia pretendia comprar as indústrias, o que hoje é Braskem. Eles precisavam de um engenheiro químico que entendesse de riscos e seguros, para avaliar o estado das fábricas, se eram seguras ou não, se tinham uma proteção adequada e para elaborar e implementar um programa de seguros. Porque a indústria química pega fogo e explode. E pode ir embora inteira num único dia. Não dá para investir se não tiver bem segurada. Eu estava trabalhando na Shell. Eu tinha um plano de carreira na Shell. Morava no Rio. Eu não vou para a Bahia. Só que aí me pagaram o dobro. E uma tal de luva. Luva a gente ouve que jogador de futebol ganha. Também conhecido como bônus de assinatura. E me deram uma luva. E aí, pagando o dobro e dando uma luva, que essa luva deu para comprar o apartamento, mesmo que financiado, eu saí do aluguel, eu digo assim, então eu vou para a Bahia. Ou seja, nesse caso eu me qualifiquei e logo na indústria que eu trabalhava. Então não era uma sorte à toa. Digamos que era seguir a tendência de industrialização do Brasil. Isso me deu a sorte de sair do aluguel.
Só que não era só esse grupo baiano que estava comprando companhia. O segundo maior investidor aqui de São Paulo também precisava de alguém como eu. E só tinha eu. Então, o que os caras fizeram? Eu te dobro o salário de novo. Então, o salário dobrado virou redobrado. E o bônus de assinatura arranjou outro. Então, eu tive a sorte de me qualificar e eu tive a outra sorte. Os outros não se qualificaram como eu. Aí eu mostro aqui, coisa que eu fiz na época, também trabalhos técnicos que eu fazia, e aí tem lá só para mostrar que tinha um monte de calculeira, não sei o quê, e aí esse trabalho técnico ganhou aí terceiro lugar no prêmio de trabalho técnico. Ou seja, produzir trabalho técnico não é uma coisa que eu fiz só como estagiário. Você tem que, se você se mantém atualizado e lê, você acaba produzindo trabalho técnico. Não dá para não produzir. Mas vamos voltar para o inglês. Essa fluência em inglês se tornou muito mais importante até do que eu imaginava. Eu acho que hoje ela é absolutamente imprescindível. Tem gente que hoje acha que o tal do Google Translator não tem mais necessidade de falar idioma. Não sei se vocês conhecem. Você pega, vai lá, mostra na propaganda. Alguém está falando uma língua e ele pega o teu telefone e fala outra. Então você nem precisa mais aprender língua. Eu não sei, eu conquistei tanta coisa por causa do inglês e eu não consigo achar que isso não vai ser um diferencial entre profissionais para toda a vida. Eu acho que quem tiver inglês avançado vai ter mais sorte do que quem relaxar na esperança que seu aparelho telefônico vai fazer todo esse trabalho. Não sei, posso ser das antigas e está errado. Mas por que esse inglês acabou sendo mais fundamental ainda? Lá na Bahia, eu cuidava de petroquímicas, indústria química, papel, celulose, plataforma de petróleo no Brasil, na Índia, avião. Tinha uma novela que chamavam de Rainha da Sucata, chamava Rainha da Sucata, que passava na novela da Globo, e aí me apelidaram de Rainha da Sucata, porque eu fazia todas as coisas que tinha. Só que eu não cuidava das obras, que era o carro-chefe da empreiteira. Tinha outro diretor nessa área. Só que quando eu estava na Bahia, bem ali, as empreiteiras brasileiras começaram a se internacionalizar. E o diretor que cuidava da obra não tinha inglês avançado, e eu tinha inglês fluente. Então, conclusão, toda vez que tinha reunião com os gringos, embora fosse a área dele, eu era chamado. E o que aconteceu? Ao longo de um ano, eu peguei e aprendi a parte de internacionalização de empresa. Aí, quando eu estava em São Paulo, as outras empreiteiras brasileiras começaram a se internacionalizar. E a única pessoa no Brasil que era independente, que podia auxiliar, é eu. Então, eu tive a sorte de ter me dedicado tanto ao inglês. Agora eu estava qualificado para a internacionalização das empresas. E, então, com isso, eu deixei minha vida corporativa e abri minha própria empresa. Tanto que em 2 anos eu atendi 17 das 25 maiores construtoras do Brasil. Odebrecht, Camargo Correia, Andrade Gutierrez, Queiroz Galvão, OAS, UTC. Hoje em dia, isso é a lista de Lava Jato, né? Mas isso foi antes do mensalão, dos 3%, e essas companhias eram consideradas as melhores empresas para se trabalhar, eram parte do orgulho nacional. Enfim, eu ganhava salário de gerente na Shell, ganhava o dobro na Bahia, o dobro do dobro quando eu vim para São Paulo, e agora eu ganhava o dobro do dobro do dobro quando eu abri minha própria empresa. É muito difícil abrir uma empresa e não quebrar. Mais de 95% das empresas quebram em 5 anos. Ou seja, só uma em cada 20 sobrevive em 5 anos. E eu tive a sorte de abrir uma empresa quando eu tinha uma vantagem comparativa. Então, eu não apenas sobrevivi, como cresci. E não fui a uma em 20 a sobreviver, e sim de 120 mil concorrentes. Estava em 10º no ranking em 5 anos. Mas olha, nada vem sem esforço. Chegava cedo e ia embora tarde, bem tarde. Todo sábado era dia útil, domingos e feriados eram oportunidade de colocar as pendências em dia. Quer dizer, abrir uma empresa e fazê-la crescer requer muitas horas de trabalho e muita dedicação.
Outro parênteses aqui sobre trabalhar muito. Como é que eu tinha tanto tempo de fazer tanto trabalho a mais do que se esperava de mim?